Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Daniela. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez no nosso espaço. Para quem já me segue, muito obrigada. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso podcast tem o intuito de trazer novidades, contar histórias bonitas e aprender. Eu estou aprendendo todo dia e eu tenho certeza que vocês também. A gente acabou de falar sobre aprendizado aqui, né? A vida é um eterno aprendizado, a gente tem que ser humilde para estar sempre sabendo que o aprendizado é muito importante e compartilhar isso com as pessoas também é uma dádiva, né? Porque tem gente que não gosta de compartilhar o que sabe, trocar ideias. E aqui não, aqui é um espaço para falar de tudo e até para falar bobagem, viu, gente? Eu até comentei no podcast anterior. Olha, gente, isso é um assunto que eu não sei, então eu tenho minha limitação. Se for falar de dente, aí eu sou expert, né? Então, isso é normal, é natural. Quem não me segue, por favor, passe a seguir. Quem segue, indique os amigos, porque conteúdo bom tem que ser compartilhado. Ative o sininho, se inscreva. Por favor, dê a sua opinião. É muito importante saber o que vocês estão achando, né, do nosso trabalho, do meu trabalho. Eu acho críticas construtivas maravilhosas, entendeu? E até as que não são também, porque a gente aprende também com elas, né? Mas vamos lá, eu converso muito, vocês sabem. Esse mês é um mês muito especial, que é o mês das mães, né? Já passou a data em si, mas eu tenho uma pessoa muito especial aqui que eu convidei, que eu gostaria que estivesse aqui. E ela tem uma agenda muito, muito atribulada, é uma profissional de sucesso e tudo. E aí eu falei, não, eu vou esperar ela desocupar um espacinho na agenda dela para que a gente pudesse estar fazendo esse momento aqui. Porque hoje eu quero reverenciar as mães, né? Na verdade, quero falar da diversidade que existe hoje no universo associado às mães. Hoje, existe uma democracia quando nós falamos dos perfis de mães que são assumidos hoje, né, na sociedade. Mas uma coisa é comum a todas: o amor pelos seus filhos, né? Então, a questão da doação, da presença, do cuidado, do exemplo, né? E tem tantas histórias bonitas. E eu trouxe aqui três, porque hoje eu me incluo. Hoje eu vou falar um pouquinho também da minha história aqui para vocês, né? E é um bate-papo descontraído, viu, gente? Hoje a gente vai contar nossas historinhas aqui. Eu sei que tem muita gente com história bonita em casa também, né? E conta pra gente depois aí nos comentários. A gente também quer conhecer as histórias de vocês. Eu estou recebendo aqui hoje essas duas queridas, né? Dani, vou te chamar de Dani, que a gente já ficou amiga, né, Dani? Pode me chamar de Dani, mais fácil. Daniele, seja muito bem-vinda. A Daniele tem um sobrenome chique, né? Porque a Daniele tem um sobrenome alemão, né? Daniele Flotter, muito chique. A Dani, ela é chefe da minha assessora de imprensa, né? E eu achei muito legal, porque quando a minha assessora de imprensa me indicou ela falou super bem dela profissionalmente, como pessoa e tudo. E eu estava buscando uma mãe que tivesse uma história bonita, uma história de doação, realmente, né? Que tivesse feito a diferença. E eu falei, nossa, mas que legal. E aí ela me falou de você, Dani. Seja muito bem-vinda aqui. Eu sei que você me cedeu um espaço na sua agenda, assim, sagrado, né? Que eu sei que você é uma mulher empreendedora, muito trabalhadora e que exerce uma função de liderança, e a gente sabe o tanto que isso é complexo, né? Tem filhos, né? Então tem que administrar toda essa história, casada. Conta um pouquinho pra gente, Dani, quem é você? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou a Daniele Flotter, sou casada com Pablo Rassi, que é cirurgião plástico, e com ele foi que a gente formou a nossa família, né? Nós dois formamos nossa família, no fim, por meio da adoção. A gente tentou muitos anos engravidar, fizemos diversos tratamentos, só que a adoção já fazia parte das nossas conversas. Então, quando esse momento chegou, não foi uma decisão difícil, porque era algo que a gente já conversava, já existia essa sementinha plantada mesmo antes da gente imaginar que a gente teria dificuldade para talvez engravidar, gerar um filho biologicamente. E foi pela adoção que minhas filhas nasceram para mim, a Ana Júlia e a Milena.
Ah, que legal, que bacana. Mas você é uma profissional que, assim, ocupa bastante o seu tempo em relação ao trabalho, né? Sim, Então, é aquela mãe que tem que dividir tempo, aquela correria e tudo. Mas, assim, tem uma história, assim, peculiar no seu caso, né? Que as duas crianças... Como é que foi? Eu não sei se a Fernanda soube me explicar direito, então. Eram duas crianças que eram irmãs? elas são irmãs, né? A Ah, Ana Júlia e a Milena são irmãs, biologicamente. E aí, quando nós a conhecemos, é isso que eu queria entender. então, É. lá em 2016, a gente conheceu a Ana Júlia e a Milena no Lar Batista de Caldas Novas. A Que gente tinha ido legal. como voluntário levar umas doações lá e soubemos que talvez elas entrassem para fila para adoção, né? Elas iam ser destituídas ainda do pátrio poder. Então, elas eram crianças que estavam abrigadas, mas elas ainda não poderiam ser adotadas. Ah, tem todo aquele Tem todo um processo, processo né? burocrático. Mas quando a gente olhou para elas a primeira vez, a gente ficou muito emocionado, assim, porque a gente sentiu dentro do nosso coração que eram as nossas filhas. Gente, eu acredito muito nisso. Eu lembro da gente entrar no lar e ver a Ana Júlia sentadinha de perna de índio, assim, ela tem um olhão verde lindo, olhando assim, vidrada para a televisão. Quantos E aninhos? ela tinha 4 anos. Peraí, fevereiro, março. 4 anos e 8 meses. Olha que gracinha. Ela tinha 4 e 8 e a Milena tinha 2 e meio. Ah, meu Deus, que paixão. E aí, E a história da mãe biológica? Como que foi que elas foram parar ali? olha, assim, o que a gente sabe é que a mãe biológica, enfim, estava enfrentando muitos problemas, talvez também de adição. Os vizinhos acabaram denunciando para o conselho tutelar que ela não estava conseguindo cuidar das meninas da maneira adequada. Isso Entendi, fez com que elas fossem abrigadas, entendi. né, lá atrás. E aí a gente depois viu a Milena, ela era muito pequena, né? Vocês chegaram com o propósito de adotar uma criança. Não, na verdade, assim, quando a gente entrou para a fila de adoção, a gente falou que adotaria irmãos, não Ah, que necessariamente só uma legal. criança. Então a gente estava muito aberto a isso, inclusive até crianças até 6 anos, 7 anos. Estava bem aberto até a adoção um pouco mais tardia. Não tão tardia como outros casos que eu tenho o prazer de ouvir e conhecer, e que adotam até crianças maiores. Mas a gente foi aberto para adotar irmãos. Então, o que Deus achasse que fosse ser para a nossa vida, os filhos que Ele escolheu para a gente, era o que a gente estava pronto para receber. Só que quando a gente olhou na Júlia Milena, a gente sentiu que eram elas. Eram elas as nossas Deve filhas. ser um A momento gente muito teve uma emocionante, certeza né? muito grande naquele momento. A gente já tinha visitado outros abrigos, outros lares também com doação. A gente estava fazendo uma busca ativa, né? Mas a gente já estava no cadastro, a gente já estava habilitado, tudo dentro das regras estabelecidas. A gente não queria fazer nada que não fosse legal, né? Então, e a gente viu outras crianças lá no lar mesmo, tinham outras crianças muito queridas, muito fofas, mas que mexeu com o nosso coração foram elas, né? E a gente sentiu assim, são Essa elas. conexão, né? A gente sentiu essa conexão. E elas também sentiram. Então a gente acabou visitando o lar muitas vezes, a gente ia toda semana, interagia não só com elas, como todas as outras crianças lá, mas a gente ia embora com a certeza que eram elas. Até que teve uma audiência, né? E aí a gente conseguiu a guarda provisória delas, que depois migrou para uma guarda definitiva, até que elas de E fato quanto que é foram. esse período entre a guarda provisória e a definitiva? Olha, cada comarca, cada processo tem um tempo. O nosso foi muito rápido, Que bom, né? mas cada processo tem um tempo. Então, da guarda provisória para a definitiva foi quase um ano, e depois, na sequência, elas foram destituídas, e aí, de fato, a gente pôde entrar com pedido de adoção para que elas passassem a ter os nossos sobrenomes, a serem nossas filhas também no papel, e não Sim. só No no nosso coração. coração, como elas estavam sendo naquele momento, né? Ah, que bacana. Não, e assim, eu acho assim, cruel, né? Separarem os irmãos, né? Nossa, é muito Hoje em complicado. dia, a justiça tem buscado famílias
que queiram adotar os irmãos. Claro, quando é um grupo, às vezes, muito grande, né? 6, 7, acontece deles dividirem, às vezes, em 2 famílias, mas desde que haja um vínculo e eles criem um vínculo entre essas famílias. Mas tem muita gente que sente no coração que são os filhos e vão levar todos, porque como que você deixa alguém para trás, né? Nossa, E muitas crianças também, que às vezes já estão abrigadas, a gente conheceu uma no lar, na época ela tinha 10 anos, a Renely, ela é uma graça, ela tem 18 agora quase, e ela chegou a falar para mim na época, ela falou, tia, eu não quero ser adotada, eu só vou aceitar ser adotada se adotarem meus irmãos também. Olha que bonito. Porque ela tem uma irmã que é especial, e ela tinha uma preocupação muito grande com estudar, com cuidar dos irmãos, em estar presente. E é uma coisa que eu pude reencontrá-la recente e ela mantém. Então, me deixa muito feliz de ver assim, esse compromisso. E eles 4 foram adotados por uma pessoa que trabalha ainda lá no lar. Nossa, né? que Então, legal. No próprio lar, olha só que bonito. Então, esse amor ali fez com que ela se tornasse mãe dessas 4 crianças. E ela já tinha filhos, Olha e ela só. adotou os Aí, tá 4. vendo? Olha que história linda também, né? E não tem a ver com dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente pensa na adoção você vai adotar e essa criança vai ganhar tantas coisas, vai ter tantas oportunidades. Na verdade, a adoção não é uma caridade. Caridade você pode fazer a hora que você quiser. Você pode ser um padrinho afetivo, um padrinho financeiro. A adoção é só mais um meio para você se tornar mãe, se tornar pai, né? Então, foi a maneira que eu achei para gerar minhas filhas. Foi pela adoção. A diferença é que eu não sabia com quantos anos elas iam nascer, como elas seriam. Muita gente acha elas parecidas com a gente. Não, mas dizem que a convivência no amor já era isso, não é? É muito Sim. interessante. Eu já ouvi isso muito. Então, assim, a adoção é isso, é só mais um meio da maternidade. Ela não é eu brinco que assim, minha filha tem que ser grata porque a gente, como família, tem uma vida muito boa e tem muitas oportunidades, mas eu não quero que ela seja grata porque Por ela essa foi razão, adotada. né? Aham. Ela tem que ser grata porque a gente é uma família que pode proporcionar muitas coisas, não pela adoção. Aí a gratidão É a gratidão do ser humano, né? Justamente. É o que Assim tem que como eu sou mover o ser grata- humano, né? Assim como eu sou grata aos meus pais por tudo que eles puderam proporcionar para mim, a minha avó, que ficou comigo para minha mãe não precisar parar de trabalhar. Então, eu brinco que se eu pudesse ter ela viva ainda para poder conhecer as bisnetas, seria uma bênção muito grande, assim. A avó é a mãe 2 vezes. Né, dona Joaninha? É. Olha quem tá aqui também, gente, esse tesouro. Pois é. Gente, essa bonequinha, eu fui pedir o documento dela e perguntar assim, o nome da senhora é Joana de quê? Ela falou, não, é Joaninha mesmo. Gente, é o nome oficial dessa bonequinha, Joaninha Carvalho. Meu amor, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Eu fico muito honrada. Dona Joaninha, ela é vozinha de um paciente meu, muito custoso, mas que eu também gosto muito, né? E eu pude acompanhar a história, a dedicação dela à família e passar a admirá-la muito como ser humano. E por isso eu quis trazê-la aqui também, para ela contar a história dela, de luta, não é? De dedicação, de exemplo. Fala um pouquinho para nós, meu Isso. amor. Bom dia, Daniela. É com muito prazer que estou aqui. Considero você muito, muito, muito pelo tempo que a gente se conhece. Mas eu quero contar a minha história. Então, conte. Eu sou daqueles tempos que as coisas eram total diferentes de hoje, né? Então, casei muito nova, morava lá no interior. O meu esposo era quase vizinho lá da casa da minha mãe, né? E a senhora de olho? E a gente, quando tem que acontecer o que Deus decide, é ali, verdade. né? Então, eu cresci, ele também foi crescendo. Ele é mais velho do que eu, 10 anos e 5 meses. Certo. E eu estudava no colégio das freiras, lá, né? Eu
passava e ele ficava lá na porta e ele me acompanhava, me deixava na porta lá do colégio. Eu entrava. Quando era para voltar, ele estava lá, me acompanhava de novo. Aí eu voltava para casa da minha mãe. Quando no outro dia, de novo para a escola, ele me acompanhava. E a coisa foi rendendo. Isso eu estava com 13 anos. Meu Deus. Ele- Casou muito jovem, então. Muito jovem. E os anos foram passando. Quando completei 17 anos, aí um dia ele falou para mim, Joaninha, você quer casar comigo? Eu falei, quero. Aí então nós vamos cuidar de resolver essa situação. Falei. Aí a minha mãe, ela não queria porque eu muito nova, né? 17 anos. Aí ela, minha filha, você casar muito novo. Eu falava assim, mãe, mas tem que casar nova para poder criar família, porque, né? É melhor. É. Aí ela, você não vai casar. Naquele tempo, os pais eram muito rígidos com o filho, né? Tinha que fazer o que eles queriam, né? Ó, namorando com ele esse tanto de tempo, nunca fui uma festa com ele, que a mamãe não deixava, não vai. Ele ia lá em casa, a gente conversava, a mamãe sentava ali do meu lado e ele do outro. Quando ele ia embora, aí pronto. No outro dia ele voltava, mas era assim. Nunca fomos uma festa, que a mamãe não aceitava. Aí um dia a minha mãe falou assim, vou falar uma verdade para você. Eu não quero que você case com o João. Ele chama João. Porque você é muito nova, né? E eu toda a vida eu sou uma pessoa. Eu sempre falo para o meu neto, Leonardo. Eu sou de decidir o que eu quero. Eu já de muito Muito tempo, jovem. muito jovem, né? Aí eu falei assim, mãe, eu vou casar com o João. Eu gosto dele, eu amo ele. Então, eu quero casar com ele. Ela falou, você pode casar, mas eu não vou fazer esse casamento. Tinha um tio meu. Aí, mas assim, vamos chegar nos filhos? Porque a história é comprida, né não, Dani? Não, mas é rapidinho, eu vou te rapidinho? contar essa. Aí um tio, um irmão da minha mãe, tinha a casa do lado da casa da minha mãe. Aí o que ele fez, o João? Foi lá e falou assim, meu tio chamava Lusitano. Lusitano, a Sidoca não quer que a Joaninha case comigo. Como que eu vou fazer? O meu tio falou assim, você pega ela, traz aqui para casa, que a gente faz o casamento. E o que ele aconteceu? Falou, você quer casar comigo? Eu falei, quero. Então você vai lá para casa do seu tio que nós vamos arrumar o casamento. Aí uma tarde, ele chegou lá, disse, você vai? Eu falei, vou. Peguei só uma muda de roupa, enrolei assim, botei debaixo do braço, aí passei, fui lá para casa. Coragem, hein? Fui lá Vê se pra a casa, gente faz isso hoje. Deus, fui lá socorro. para casa do meu tio. Aí ele falou, agora vamos arrumar o casamento. Falei, tá bom. Aí cuidou de arrumar o que precisava, né? Naquele tempo, o povo tinha negócio de fazer bolo ainda, aquelas coisas do sertão. Aí ele mandou fazer tudo. Aí o meu tio foi lá e falou assim, Doca, você vai assinar para a Joaninha casar com o João ou não? Aí ela falou, já que aconteceu o que não era para acontecer, vou assinar. Fazer o quê? Ela é menor? Aí ela foi, assinou. Aí nós casamos. E a senhora teve quantos filhos? Tive 4 filhas. Com 19 anos, eu tive a primeira, que é a Edvige. Aí depois, com a Edvige estava com 1 ano e 6 meses, eu tive a segunda, de Vilma. Essa é falecida, né? É mãe do Fabiano. Eu crio o Fabiano também agora. Aí O Fabiano, que é seu netinho Fabiano deficiente. é o meu neto da segunda filha. Certo. Ela faleceu. E eu que cuido dele agora. Ele é especial. Ele é especial. Na cadeira de roda, precisa tudo, não fala, né? E o terceiro
o pai do Leonardo, Omar, né? Aí, quando o Omar estava com 2 anos e 2 meses, aí nasceu a Edgilza. Hoje ela é mãe também, mora lá do lado onde eu moro, né? Ai, que bom. Ela tem só uma filha, Maria Eduarda. Hoje a Maria Eduarda está com 20 anos, né? Então estou com a família já criada, né? Achei muito interessante na história da senhora, porque a senhora ficou cuidando como mãe de 2 netos, né? De 2 netos, assim, e como mãe mesmo, assumindo todas as responsabilidades e tudo. Porque, claro, ó, vovós, né? Eu sei que vó é a coisa mais boa do mundo, né? Mas, assim, a gente espera que a mãe, que a avó, na verdade, ela tenha aquela parte boa que a mãe não pôde ter, por causa da correria, que muitas vezes está começando a vida, tem que trabalhar muito e tal. Então, não deu para poder adular o netinho, o filho. Agora não, é tempo maior e vai poder fazer isso, né? É, Mas a senhora não, né? A senhora teve que ser mãe e vó ao mesmo tempo, mãe e vó. né? E aí agora, né, com esse neto especial também, a senhora tem que dedicar muito tempo da vida da muito. senhora e Não tudo. posso deixar ele lá para sair para lugar algum. Ele Ali, tem quantos aninhos? ele fez 30 anos, mas é uma Ele gracinha. tem 30 anos. É? Ele não fala, Ah, né? Mas ele entende tudo que a gente fala com ele, né? ai, que coisa boa. E a senhora que cuida? Eu cuido, a Edvige também ajuda muito, a Edgilza, que a gente mora. A Entendi. Edvige, eu moro com ela, na casa dela. Ah, E entendi. a Edgilza mora na casa dela, na casa da frente. Porque lá a nossa casa tem a casa que fica mais para Rua 9 e a outra que fica para leste-oeste, que é a que eu moro. Entendi. E o Léo? O Léo mora lá comigo. Então, a história do Léo, o pai dele com a mãe eram casados, moravam nessa casa que a Edgilza mora. Certo. Primeiro neto. A mãe dele trabalhava e ele também, o pai dele. E eu peguei ele e cuidava da hora que nasceu. Cuidando, né? Aí aquilo, a amor foi ficando forte cada dia, né? Oh, meu Deus, que Então- bonitinho. E com o passar dos tempos, o Leonardo já estava com 11 anos, a vida do pai e da mãe não deram mais certo, Entendi. né? Entendi. A mãe Aí a dele responsabilidade da senhora aumentou mais ainda. aumentou. É. Aí ela, e agora? Como vai fazer? Eu perguntei para ele, Leonardo, você quer ir, que com 11 anos já, né? Você quer ir com sua mãe, amor? Não vou, vovó, eu não vou de nem... Eu sou da senhora, eu vou ficar Ah, com a que senhora, bonitinho. né? Gente, eu acredito que é um amor até maior, não é? Que o amor realmente da mãe no primeiro propósito, porque assim, é o amor da mãe pela filha, pelo filho, e que depois vem pelo neto, né? É. E que assim, assume uma responsabilidade que já teve na primeira geração e agora tem na segunda também. E vocês estão vendo, gente, essa bonequinha, quantos aninhos a senhora tem? 80. E forte, viu, gente? E forte, danadinha, né? Danadinha. E danada também por quê, né, gente? Porque tem uma bandeira para levantar, né? Tem que estar bem para cuidar desses netos, não é? Graças a Deus. E que é isso que traz vida para a senhora também, não é verdade? Graças a Deus eu tenho o fortalecimento de cuidar dele, do outro, É. e da obrigação de casa. A minha filha fala assim, mãe, eu vou pôr uma pessoa em casa para fazer as coisas aqui. Eu falo, não tem alguém que faz as coisas aqui Tá do meu parecendo jeito. a dona Neuza lá de casa. Ei, Né? mãe, tá vendo como é que é? Não Sua tem mãe jeito. também é Neuza? É. Minha também é A Neuza. sua também é Neuza, Dani? É Minha mãe desse tá jeito. lá aproveitando minha irmã na Suíça, que mora do outro lado, lá em outro continente. Que delícia. Então, Você tem quantos irmãos? eu tenho uma irmã só. Aí Tem ela uma mora irmã só? ela é médica, ortopedista, mora na Suíça. E aí meus pais estão lá, quase 35 dias, podendo curtir um pouquinho delícia. mais, curtir o Pedro também, meu sobrinho. Ah, é complicado que é distante, né? Ela deve sentir Distante. falta. E é isso, né? Você poder estar junto da sua mãe,
né, dos seus filhos poderem curtir os avós, são experiências únicas, que marcam muito, sem né? dúvida. Essa relação em família, ela é muito importante. Suas pro nosso gatinhas estão com aprendizado. quantos anos? Hoje a Ana Júlia tem 13 e em agosto a Milena vai fazer 11. Olha São só, já são são mocinhas. mocinhas. E como é que foi a adaptação delas em casa? Olha, a adaptação em relação a nós, assim, foi muito rápida. E logo elas passaram a chamar a gente de pai e mãe, assim. Aliás, foi uma emoção muito grande a primeira vez que ela me chamou de mãe. Porque Imagina. até então eu era tia, né? E a gente fala que a gente é muito grato a uma menina do lar, porque no dia que a gente ganhou a guarda provisória, essa menina virou para elas e fez assim, falou para Ana Júlia especificamente, falou, Ana Júlia, a partir de agora ela vai ser a sua mãe. Era uma criança de, sei lá, 8 anos. E aquilo mexeu muito com a gente, assim, foi muito especial. Então, essa adaptação foi muito natural, assim, fluiu. Mas eu brinco que a maternidade é um jogo de videogame, né? Na hora que você tá ficando bom, vem uma fase mais difícil. E aí Essa você foi começa ótima. tudo de novo, porque você, na verdade, aquilo que você já aprendeu mudou. Né? Então, verdade. você tá, que é aquilo que É você um falou lá no desafio, começo, né? é um tempo inteiro um aprendizado. Eu imagino isso, Dani, porque eu vejo que a sociedade hoje. Primeiro que é informação chegando todo dia, né? E ser mãe é impor limites também, né? E é muito complicado, eu imagino. É assim, é ser amiga e ao mesmo tempo impor limites, né? E deixar grandes memórias, né? Eu vejo assim, o cheirinho da minha mãe. Engraçado que assim... Ô mãe, vou falar aqui publicamente. Eu falo todo dia, mas amo minha mãe mais do que tudo na vida, né? E assim, todas as vezes que eu rezo, a primeira coisa que eu peço para Deus é que ela fique mais tempo comigo. Sabe assim, pode ser até egoísmo, né? Porque a partir do momento que a pessoa adoeça, aconteça alguma coisa, tem que ser feito o melhor para ela. Mas a minha conexão com o amor vem dela, né? Fala assim, é o relacionamento homem e mulher? Mas é outro tipo de amor, não é? O da mãe é puro, é eterno, não é? Mãe é aconchego, né? Mãe é cuidado, é aconchego, é aquela que vai realmente estar do seu lado, independente de qualquer situação, né? Então, assim, eu imagino... Eu não tive filhos, né? Então, eu imagino que a maternidade é uma coisa muito gostosa, muito bonita, porque você pode expressar o amor mais bonito e mais genuíno que existe, né? Você pode ter, assim, o privilégio de fazer esse tipo de doação, né? Não, a maternidade é amor, mas também tem perrengue, né? Então eu brinco que não dá pra romantizar tudo, porque muitas vezes a gente até se perde um pouco no caminho, né? Porque você se doa, você cuida, e aí às vezes você esquece e essa balança dá uma desequilibrada, assim. Então, até pra gente poder ser, eu acho que ser a melhor mãe que a gente pode ser. Sim. Muitas vezes a gente estava falando aqui de conectividade, né, das informações que chegam. E hoje, com as redes sociais, muitas vezes a gente se espelha em realidades que não são reais. Um grande E a problema. gente se cobra muito mais, assim, do tipo, olha, mas aquela mãe faz tudo, ela é tão amorosa, olha como a vida dela é perfeita dentro de uma tela. Muitas vezes a gente não sabe como é na vida real, assim, né? É verdade. Então, eu acho que a gente poder dividir também o que é real é importante. Então, uma coisa que me marcou muito nessa jornada da adoção foi quando a gente estava para entrar no cadastro nacional, teve uma audiência com a juíza, né, aqui na comarca de Goiânia, para a gente ser habilitado. E ela falou uma coisa que na época me chocou muito, assim, ela falou, olha, quero deixar claro para vocês, aqui não tem bebê Johnson. Aí eu fiquei, nossa, como assim? Eu já vi criança de 3 anos ser devolvida. Eu pensei, imagina, tá exagerando. Quem que vai devolver uma criança de 3 anos? E aí... Tem gente que acha que consegue, né? Porque na adoção, quando você decide ser mãe pela adoção, você tá gerando um sonho, está gerando expectativa, não, assim como na gestação biológica. Só que na gestação biológica, você acompanha desde o dia 1. Né? Ali eu chego, muitas vezes, com uma criança que já viveu outras realidades. E eu lembro da minha filha mais nova, uma vez de madrugada, acordar, chorando muito. E eu e meu marido, a gente sem saber o que fazer. E aí eu lembro que eu comecei a chorar muito, era madrugada. E eu virei para ele e fiz assim, eu entendi por que as pessoas devolvem.
Aí ele olhou apavorado para mim. Ele está querendo devolver? Eu falei, não, claro que não, é minha filha. Mas eu entendi. Porque se isso não for um desejo profundo, você vai questionar o que eu estou fazendo. Eu imagino. Porque sua vida muda completamente. Então, até o dia 18 de abril, quer dizer, até o dia 19 de abril, 4 da tarde, nós éramos um casal sem filhos. Eu saí da audiência de Caldas Novas no dia 19 de abril de 2016, mãe de 2 meninas. De uma vez, né? De uma vez, uma de 4 anos e 11 meses e outra de 2 anos e 8 meses. E de repente, assim, uma coisa é cuidar do sobrinho. Você pega o sobrinho, passeia, dá um docinho, Pega, devolve. diverte, devolve e beleza. E de repente, assim, como que é a rotina? O que é a rotina? Como que faz? O que dá de comida? Quanto que come? De repente, É todo um aprendizado, tudo muito né? novo, só que assim, já tá valendo. Né? Então, não foi... É um processo diferente do nenenzinho, que você amamenta, e aí depois você começa a introdução alimentar, e aí aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. E o medo, eu acredito que o medo da aceitação também, né? Eu quero que ela me aceite, né? Que ela me enxergue como mãe, como pai, né? Eu tenho amigos que são pai solo pela adoção, então a gente compartilha muito esses desafios. E o que você falou uma coisa interessante, assim, na minha história eu passei por uma fatalidade, assim, com um companheiro que eu tive, e ele era uma pessoa que eu gostaria de ter tido um filho. E aí, a partir de então, foi acontecendo muita coisa na minha vida. E eu sou uma pessoa muito metódica e até exagerada. Sabe aquela coisa assim? Agora, esse ano eu vou fazer uma pós, no outro ano eu vou fazer isso, no outro ano eu vou fazer aquilo. Aí sim eu vou ter um filho. E aí, nessa história, né? Às vezes, o aí sim ficou para depois, né? E aí não tive, né? Não carrego essa frustração. Graças a Deus eu consegui refazer isso aí de uma outra maneira, né? Ressignificar, vamos dizer assim, né? Mas, assim, as pessoas me perguntam muito. Falam assim, doutora, você tem condições financeiras, por que você não, né, não adota uma criança sozinha e tudo assim? Eu, Daniela, não estou questionando quem faça de maneira diferente, tá, gente? Eu acho que a criança precisa da estrutura familiar, pai e mãe, se eu tiver condições de fazer isso por ela, entendeu? Porque eu acho, assim, que dentro da estrutura familiar já é difícil, né? Já é difícil com 2 pessoas pensando, 2 formas de amar diferente, a questão da representação do pai, da mãe. Imagina a gente sozinha, né? Não, eu acho que ser mãe solo deve ser um desafio, assim como Nossa. ser pai solo é um desafio, né? Então, você ter alguém para dividir, às vezes, o seu momento de eu não sei o que fazer, como que a gente resolve isso agora? Assim também como multiplicar esse amor é uma delícia. Mas é aquilo, a adoção é mais uma maneira de você realizar o desejo, talvez, da maternidade ou da paternidade. Né? Então, tem que ser muito, muito definido isso, né? Você não está fazendo isso porque você acha que você precisa ter um filho ou para ajudar aquela criança. Né? Então, muitas vezes eu escuto assim, ai, que bonito que você fez por elas. Eu falei, mas eu não fiz nada por elas. Né? Então, assim, eu não estou fazendo por elas, eu não adotei elas para ajudá-las. Elas chegaram na minha vida porque eu queria formar uma família com filhos. E aí, elas são uma história de amor muito bonita, sim, não é? É uma história de amor. muito Assim como bonita. gerar um filho é uma história de amor, né? Sim, sim. Então, Mas eu acho assim que quando você vai participar da história de outra pessoa que precisa muito daquele amor, não é? É mais bonito ainda. Essa é a minha concepção, né? Eu tô falando da minha concepção. Uma vez as minhas filhas perguntaram assim, mãe, a nossa outra mãe não amava a gente? É complicado, né? Falei, minha filha, ela amava. Só que ela não tinha condições, e aí a gente não tá falando de dinheiro. Porque senão fica parecendo assim, olha, só quem tem condições financeiras deveria adotar, não é isso? Não, de maneira nenhuma. Então, assim, eu falei, ela não tinha condições emocionais de dar o que vocês precisavam, de cuidado. Não é de amor, às vezes ela até tinha muito amor para dar, mas esse amor estava misturado ali com outras situações que não cabem a nós. De repente era um momento da vida dela, infelizmente, e aí, né? ela teve tanto amor por vocês que ela entendeu
que o caminho da adoção seria o melhor. Isso também é amor. É. Então, eu falo para elas, eu Precisa de tenho muita muita coragem, gratidão por ela ter, de alguma forma, né, aberto mão desse pátrio poder para que eu me tornasse mãe de vocês. Mas se vocês existem e são minhas filhas, foi porque vocês foram geradas por Sim, ela. sim. Então, assim, eu preciso, né? Deus escolheu que vocês fossem geradas por uma outra pessoa para que a gente, em algum momento da nossa vida, pudesse se encontrar. Então, eu falo para elas, eu tenho muita gratidão, sim, por essa mulher. Claro que eu adoraria que elas não tivessem passado pelas dificuldades e pelas coisas ruins que talvez elas, né? passaram. Mãe é mãe, né? Mãe é Mas tudo isso também vai ser um aprendizado. E é importante que elas saibam da história delas. Então, muita gente me pergunta assim, mas elas sabem? Sim, Sabem. E a Juju, que é a minha mais velha, ela sempre falava, verbalizava muito isso. Ela, eu queria ter nascido da sua barriga. Eu adoraria que você tivesse nascido da minha barriga. Mas não deu. Você nasceu de outra. Então, a gente chegou a fazer 1 ano depois que elas chegaram, um newborn delas, maiores, para poder representar esse nascimento pra gente. Ai, que E foi legal. muito especial, assim, porque toda vez que chegava no colégio, traga uma foto sua, neném. Eu não tenho. O meu neném seu é de 4 anos e 11 meses. Eu não tenho nada antes disso. Tem uma outra foto que tiraram delas no lar, que me mandaram depois. Mas eu não tenho eu não sei como era a Ana Júlia neném. Eu não sei como era a Milena neném. Então, eu valorizo o neném que elas foram na idade que nasceram para mim. Eu sei. Como também eu estou me entrevistando, né, gente? Eu estou me entrevistando. Como eu falei, como eu também sou uma pessoa muito metódica e tudo, e assim, às vezes pode até parecer egoísmo, né? Chegou na minha idade agora, eu tenho 48 anos, e eu passei a pensar nisso lá pelos 44, 45, a gente pensa, né? A minha ginecologista também falava, tem que estar atenta, né? E tudo. E aí eu pensei, falei, quer saber? Vou tomar uma decisão. E eu acredito que, eu não sei vocês, né? Mas eu acredito que cada um de nós tem um destino, Sim. que Deus tem uma trajetória pra gente passar e tudo. Eu tenho uma conexão muito grande com a minha mãe, nós vivemos juntas hoje. Ela pela história dela, eu pela minha, né? E acredito que pelo amor que nós nutrimos uma pela outra. Hoje eu estou começando a fazer o papel de mãe dela, né? A gente já está começando a se cuidar nesse sentido, e eu acho que é muito importante, né? É nossa obrigação, inclusive, né? Eu faço isso com muito carinho, muito amor. E é uma coisa interessante que aí quando eu fui refletir, eu falei, não, realmente não vai ser esse momento. Até porque eu tenho muitas coisas também que eu quero ainda fazer, que às vezes o fato de ser mãe vai complicar. Porque às vezes parece egoísmo, né? Você falar isso, né? Porque tem mães também que falam, tem mulheres que falam, eu não quero ser mãe, né? E aí fala assim, mas isso é egoísmo? Que mulher esquisita? Não, gente, é um direito que a pessoa tem de buscar um outro caminho. Nem toda mulher ela vai se realizar na maternidade, né? Tem várias formas de realização. E a gente tem vários projetos como ser humano, né? Tem aquela coisa de, a mulher só vai ser mulher se ela for mãe. Eu não vejo dessa maneira, né? Mas aí foi tão interessante, porque eu sempre gostei demais de animal, né? Eu sou apaixonada em animal. E toda mãe, né, quando tem oportunidade, tá mostrando a foto dos filhos, né? Sim. Né? Eu mostro dos meus cachorros, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, sempre tive animal desde criança e tudo. Mas, assim, o amor que eu tenho pelos meus é um amor, assim, que vai além daquela coisa de cachorro normal e tudo assim. É um relacionamento afetivo muito grande, muito intenso. Para quem vai me julgar de doida, mas, assim, a loucura tá espalhada por aí mesmo, não tem problema. Eu tenho 12. 12? 12. Muita coragem. Muita coragem, não é? Tá vendo? É muito amor, não é? Muito amor. Então, assim, é muita despesa, é tempo, é funcionário que não quer ficar na casa, que fala, Deus me livre, eu não vou ficar nessa casa de doido aqui, não. Mas eu chego em casa, né? É um amor impressionante. Eu vou no banheiro fazer xixi, tem 3 sentados do meu lado olhando. Eu volto, é a mesma coisa. Você pode levantar bonito, pode levantar feio, eles estão firmes ali do seu lado, né?
Então, assim, eles alegram a minha vida, né? Eu estava vendo essa questão do Sul agora, dessa tragédia, e eu fico assim, eu fiquei emocionada de ver o quanto os animais estão dentro das famílias, né? Que faz parte do universo das famílias, porque eu realmente, assim, sou uma defensora da causa, gosto muito, sou apaixonada, porque eu acredito que os animais são as crianças, né? E as crianças que nunca vão crescer. Porque a criança ela ainda vai crescer, vai se defender, mas o animal não, ele vai sempre ser uma criança que precisa de proteção, de cuidado, da mesma forma, né? E tem tanta gente protegendo, né? Tanta gente com coração imenso ali, fazendo isso por eles. Eu fiquei emocionada, eu fiquei muito feliz, né? E tô aqui na luta cuidando dos meus, né? Que é assim, eu falo que aonde eu for, eu vou junto. Eu queria mudar na minha casa, e aí falam, muda para apartamento, doutora. Só você e sua mãe. Eu falei, como que eu levo a prole? Não tem Não, com jeito. 12 não dá para ir Ninguém para um me apartamento. Acho aceita. que seus vizinhos não vão curtir. Não, e eu tô com um problema que estão construindo um prédio do lado da minha casa. A hora que esse prédio for habitado, eu vou ser expulsa também, entendeu? Eu tô pensando para onde que eu já vou mudar, dona Joaninha, que a situação tá complicada. Mas eu mudo e eles vão comigo. Então, essa é a versão de família também, não é verdade? As minhas filhas têm muita vontade de ter cachorro, mas eu não então nós tenho. vamos conversar. Não tenho esse preparo. Eu falo para elas: olha, cachorro é mais um ser que eu preciso cuidar, é mais uma responsabilidade. Sim. Mãe, a gente vai cuidar. Eu falei: não vai, porque a gente sabe que no fim é a mãe que assume ali 100%. E você vai apaixonar também junto, né? Não adianta. Não, eu tive, por causa da minha irmã gostava de cachorro, então a gente teve. Eu aprendi que eles não querem me matar, porque eu morria de medo de cachorro. Sério? Mas eu não desenvolvi esse amor todo. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Então, assim, numa viagem, um passeio, às vezes você tem que ou arrumar um lugar para ele ficar, nem sempre dá para levar junto. Então, eu falei, essa responsabilidade, por enquanto, eu não quero. Tô satisfeita com vocês e tá tudo certo. É muito interessante essas coisas, né? E a minha turminha é grande. Eu tenho 6 meninas e 7 meninos. E assim, a minha mãe confunde eles às vezes. A minha funcionária, então, nossa senhora, é um pelejo. Fala, fulano, leva o fulano pra tomar banho, porque eu não posso levar todo mundo pro pet shop de uma vez, né? Que o povo do pet shop fica doido também, né? Aí eu falo, fulano, ela vai e manda o ciclano. Ô, gente, porque são muito parecidos, né? Eu crio o Lulu da Pomerânia, mas eu ainda tenho um American Bully e tem uma Pitbull também, né? Então, quer dizer, são raças extremas, né? Mas para mim são todos, né? Todos os meus amores, né? O que a vida me deu de presente, né? Mas no processo da adoção, Dani, assim, uma coisa que a gente vê muito assim também é a amorosidade. Você enfrentou isso? Toda, assim, aquela dificuldade? Sim, o processo, ele não é rápido mesmo, assim. A gente deu um pouco de sorte. E eu sou muito insistente, então eu ficava ligando o tempo inteiro. Mas muitas vezes as pessoas me perguntam: eu tenho vontade, mas eu não estou certa ainda se é isso que eu quero. Eu sempre sugiro, comece a procurar o juizado. Porque até você marcar a primeira entrevista, levantar os documentos, passar pelos processos para entrar para a fila de adoção, a gente está falando às vezes de mais de ano. Pois é. Eles dificultam, aí você tem que mudar, né? Tanta criança precisando, muitas na vezes verdade, até... a conta não é essa. O número de pessoas que que querem adotar é muito maior do que o número de crianças habilitadas para adoção. Sério? Olha Sim, só. mas a questão a maioria quer neném, branco, menina até 3 anos. Olha, tá vendo? E aí o que a gente tem muito é adoção tardia, são crianças maiores, e também crianças com irmãos, grupo de irmãos. Então, e crianças pardas, crianças pretas. Então, muitas vezes a pessoa não quer uma adoção interracial, ou ela não quer um grupo de irmãos, fala, eu quero aí eu vejo se eu vou conseguir ou não. E no nosso processo de entrevista, tem um questionário, na época tinha, não sei como que está hoje em dia, mas tinha um questionário que você tinha que preencher ali como que você queria as características dessa criança que você gostaria de adotar. E foi muito ruim para mim o sentimento de preencher. Se você aceitaria crianças com doenças tratáveis ou não, filho de incesto, estupro e outras coisas.
E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, mas se nascesse de mim uma criança com alguma síndrome, por exemplo, ou uma doença incurável, eu receberia com amor. Mas ali é como se você tivesse a possibilidade de escolher. E me gerou uma culpa ao mesmo tempo. Porque eu falo, nossa, eu tô querendo ter filhos e eu tô escolhendo esses filhos. E a psicóloga que estava ali na hora com a gente do juizado falou, olha, coloque aquilo que você acha que você é capaz. E isso acalmou meu coração um pouco, assim, porque você fala, bom, então vou respeitar aquilo que eu acho que eu sou capaz. Porque é isso, é um processo difícil, demorado, você não sabe como vai ser. Muito No burocrático, começo, né? burocrático. Que precisava ter sido facilitado, né? No começo, muita Dos dois gente lados. pressionando para que a gente não colocasse criança acima de 3 anos também. Porque você não sabe quais são os genes dessa criança. Porque você não sabe como vai ser. Então, vem carregado também de um preconceito ao redor das pessoas muito forte. Né? Então, a gente acabou mudando depois, na audiência final, para entrar no cadastro. A gente subiu para até 7 anos. Porque eu falei, eu não quero ficar 5 anos na fila para poder ser mãe de um neném. E aí eu fui percebendo que eu não tinha esse desejo tão grande que fosse um neném. Essa necessidade, Essa né? necessidade. Eu queria ser mãe. E assim, tá tudo bem. Eu tenho amigas que eu conheci nesse processo de adoção que conseguiram adotar neném e ficaram super realizadas. Tenho outras que já adotaram crianças maiores, até mais velhas do que as minhas filhas. Então, assim, é aquilo que você está pronto e o seu coração vai dizer. Uma coisa eu tenho certeza, assim, quando você encontra o seu filho nesse processo, você sente. Eu acho que, né, uma questão espiritual também, né? De alma, né? Eu também acredito piamente nisso. E no dia que a gente ganhou a guarda provisória delas, aconteceu uma coisa que eu falo que, assim, racionalmente eu não deveria ter feito. Porque uma das meninas do lar, ela virou pra mim, ela tinha 8 anos, ela virou pra mim e fez, tia, por que você não me escolheu? Eu sou uma só. Ai, meu Deus, que situação. E aquilo apertou o meu coração, assim. Se eu vi de uma criança, por que você não me escolheu? Eu sou uma só. E aí eu falei, olha, eu vou te ajudar a achar a sua família. Não a biológica, né? Claro, assim, a família que fosse. E eu participava de um grupo de adoção tardia, onde a gente trocava muitas informações sobre esse universo, quem estava tendo filhos ali, quem ainda estava na espera. E eu postei uma foto com autorização do pessoal do lar e falei, olha, esse grupo de irmãos vai ser destituído para adoção e essa menina também. E um casal de Santa Catarina, a mulher me respondeu, minha filha. Nossa. E aí eu triangulei para ela poder ter contato com o lar e a justiça da comarca dela, falar com a justiça de Caldas Novas. E ela foi adotada por um casal de Santa Catarina. Você era o anjo que estava ali no caminho, né? Eu falei que racionalmente eu fiz o que eu não deveria, mas acho que naquele momento eu estava muito mais inspirada por Deus do que... E aconteceu, e ela se transformou, assim. Anos depois tive notícias, como que estavam e tal. E é uma alegria muito grande, assim. Mas você vê, uma foto fez com que ela olhasse e falasse, minha filha. Ela sentiu naquele momento. É incrível, né? É incrível. Dona Joaninha, a senhora falou que tem um filho especial. A senhora tem algum apoio, eu falo a nível de governo, que a senhora tenha, né? Que consiga dar um suporte, porque eu sei que a despesa não é brincadeira. É muito grande, é muito grande. Sim, a mãe dele, ela arrumou, como é o nome que a gente pega do governo? Ela já deixou, como é que é, Leona? Uma pensão? Não, Pensão. Esse benefício que o governo dá, né? Aí a mãe dele já tinha deixado tudo arrumadinho, porque ela era separada do pai dele. Certo. Então, quando ela ganhou ele, ela voltou para casa e eu cuidando dela e do Fabiano, ele chama Fabiano, e o pai não importou. Eu falei, minha filha, pode ficar aqui, que a mãe está aqui. Sua mãe está aqui
e fiquei cuidando. A irmã também, a Edvige, que é a primeira, né? Vamos cuidar, ficamos cuidando. E a Aí, senhora trabalhava fora? nunca trabalhei fora, você acredita? Só em casa. E é Só muito trabalho, né? Imagino. Só em casa. Já que você falou assim, eu vou contar só um pouquinho rápido. Vamos para contar. O meu marido, ele era alfaiate. Então, ele... Profissão rara e naquele boa, né? tempo, Nossa, é os difícil alfaiates achar. fazia, né, a roupa pro pessoal lá no sertão. E eu ajudava ele a fazer. Ele costurava a calça, eu costurava a camisa, eu aprendi a cortar, costurar, né? Uhum. Então, fomos vencendo a vida. Aí, depois, ele resolveu ser funcionário público. Largou a profissão de alfaiate. Aí, foi trabalhar de funcionário público. Aí, ficamos lá. Aí, quando a Edvige completou 14 anos, ela terminou o 2º grau lá na Fundação Bradesco. Eu falei, agora eu vou embora daqui. Eu quero criar os meus filhos com mais condição de vida, Mais oportunidades. mais oportunidades, né? Aí ele falou, você vai? Eu falei, vou. Aí eu falei, tinha um casal de amigos aqui em Goiânia, que tinha um pensionato, eu falei, você leva, divide, deixa lá, aí depois você volta, que quando você voltar, aí nós já vamos de vez. Ele trouxe a Edvige, deixou lá no pensionato, ficou um mês com ela, para ela pegar um pouco Se ambientar. se ambientar, né? Aí quando ele chegou lá, no dia que estava completando um mês, ele chegou, aí eu já estava com tudo arrumado. Aí eu falei assim, ele falou assim, você vai? Eu falei, nós vamos sim. Aí ele, agora nós vamos, né? Aí ele pegou, com uma semana ele pegou um caminhão que tinha o retorno lá, tinha levado uma mudança também, pegou o retorno, colocou tudo em cima e veio para cá, para Goiânia. Aí quando chegou aqui, a gente não tinha casa, eu nunca tinha vindo aqui. Aí ele pegou, alugou uma casa, botou os trem, colocou os trem tudo dentro. Aí com 3 dias que ele estava aqui, aí eu peguei o ônibus também, aí veio eu com os 3. A Edvilma, mãe do Fabiano, o Omar e a Edgilza. Entendi. Aí chegamos aqui, aí ele já estava com os trem tudo lá dentro da casa, aí fomos... E a senhora é lutar com a viúva? vida. Hã? A senhora é viúva hoje? Não, ele tá vivo, ele tá com 90 anos. A senhora nunca levou ele na clínica? Uai, por isso que eu tô falando. Pois uai. é, ele tá com 90 Já anos. ia arrumar um namorado pra senhora? ele- Ah, Deus me livre, ainda bem que eu não falei nada. Ele é um pretão que você vê assim. É você, mesmo? Se ele sentar de frente para conversar contigo, você vai ver. Rapaz, É um ó, apaixonadíssima, você viu, Dani? Paraense velho, sabe? Aham. 90 anos. Ah, e as pessoas morenas não ficam velho fácil, né? É, É. pois é. Então a Ai, luta que da bom. vida Ah, tem então aí. a família se Ai, ajudando. Tá, graças que a Deus bom. deu certo e a gente vem lutando até agora. Ah, né? que bom. Pois Não, é muito bonitinho. Eu falo porque assim, o Léo, às vezes ele vai no treinamento e fala assim, ai, queria fazer tal coisa. Aí ele pede pra vozinha dele, fala, vó, a senhora me ajuda? E a danadinha vai lá e ajuda, você acredita? E eu acho bonitinho demais. Então, assim, aquela questão de estar ali, doando, cuidando, né? Então, são essas delicadezas da vida, essas doações que eu sou encantada. Pois é. Então, Né? a luta da vida é assim, mas graças a Deus eu não tenho arrependimento de que eu criei os meus filhos e criei. Deus criou, eu falo assim, Deus criou verdade, e eu cuido. É né? verdade. Hoje ele está com 35 anos, Jesus aí eu amado. falo para ele, você nunca vai largar de ser criança. Você é criança para mim todo o tempo. Até quando eu for embora daqui também. Aí ele fala, nossa, vó, não quero te perder nunca. Eu falei, sabe mesmo. A gente tem né? essa vontade mesmo, Por né? isso que a gente tem que cuidar e estar junto Sim, sempre e para poder aproveitar, aproveitar cada segundo, cada né? Que é isso que é minutinho. valioso para criar as memórias, criar os aprendizados,
honrar quem fez muito nos para que a gente educou. pudesse seguir depois, né, adiante. Principalmente as mães, né? Assim, que os pais me perdoem, mas a mãe é o coração da família, né? Aquela coisa assim, normalmente é a que dedica mais, que abre mão de muitas coisas, né? A gente vê os pais se dedicarem também, mas o amor da mãe é diferente. Eu acredito que seja diferente. E assim, né? Eu venho até falar também um pouco com tristeza do que a gente vê, assim, né? De histórias muito tristes de mãe que abandonam, que permitem violência dentro dos lares com as crianças, né? E a gente pede, assim, que cada dia mais Deus toque o coração dessas mães, né? Que a sociedade faça a sua parte também, né? A justiça faça a sua parte, para que a pessoa, assim, que não tem essa vocação, né? E que queira buscar outras coisas na vida, não inclua uma criança, né? Porque a criança, ela merece todo o amor, todo o cuidado. E ser mãe é um presente de Deus, né? Sim. É um presente de Deus. Então, a pessoa tem a responsabilidade de oferecer para a criança o melhor dela, né? E isso me entristece muito. E eu gostaria e peço a Deus muito para que a gente veja isso o mínimo possível. Com certeza, muitas pessoas levantam essa bandeira e eu também a defendo. Meninas, muito obrigadas por recebê-las aqui. Assim, são histórias lindas, eu agradeço muito. Sei que existem grandes histórias por aí. Deixo o meu beijo para todas as mulheres, todas as mães, aquelas que querem ser mães, né? As avós, né? As bisas, que tem gente que tem o privilégio de ter bisa, Privilégio. né? E muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Eu que agradeço, Daniela, que Deus te abençoe. Amém, meu amor. Fiquei conhecendo outra Dani, que Deus abençoe. Você Amém. também. Que abençoe a todos nós, Se né? você seja feliz com as filhas que Deus te deu. Amém. Amém. Dani, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, poder compartilhar a nossa história é sempre uma honra para mim. E tô por aqui. Quem quiser falar sobre adoção, também estou disponível. Muito obrigada. Beijo a todos e até a próxima.